Eu estou Vanessa de Figueiredo, venho pedir que deixe seu like, compartilhe com alguém. Vai menina, vai menino, vai minha irmã, meu irmão. Dá o like, joinha aí, compartilha com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de reflexão sobre nossas atitudes, nossa conduta, cada um pensando sobre a sua, né? Pensar sobre a conduta do outro, resolver a vida do outro, muito fácil. Cada um pensando em resolver a própria vida. Vamos lá? Então aqui de sequência, com sexo e destino. Não leio esse aqui na íntegra, porque os capítulos são longos, então eu apenas explano. E da última leitura que foi feita aqui, né, a menina havia sido enganada, né? Ela fez um combinado por carta com o ex-namorado de encontrar, e o que aconteceu? Ela achou que era ele, se entregou e depois viu que era o padrasto. Então saiu dali, cambaleante, desacorçoada, chorando, com imensos números e muitos pensamentos, principalmente o pensamento de suicídio, de tirar a própria vida, né? Quem nunca, né? E nessa perturbação toda, né, o André Luiz estava próximo dela, né, o irmão Félix, e insuflando pensamentos para que ela se acalmasse, para que ela... Aí ela foi lembrando algumas coisas, ela lembrou de Dona Cora, aí ela teve uma ideia de que para ela saber de fato o que houve, né, porque ela começou a pensar por que estava ali o padrasto dela, se ela tinha combinado por carta, ela conhecia a letra do rapaz, e ele havia combinado de encontrar com ela, por que ele fez uma carta aqui e encontrar com ela e não foi? E ela pensou que ela só poderia saber isso se ela tirasse a limpo, por ele mesmo, né? Ela lembrou de uma senhora que era cliente dela da loja, muito amiga, e que por vezes ela usava o telefone, né? Pedia, e a senhora era muito gentil, e então resolveu. Foi, pediu ajuda, ligou pro rapaz, fingindo que era a irmã estava viajando, né? Então, como ela sabia que ele estava com interesse com a irmã, já estava namorando a irmã dela, na verdade, ela fingiu ser a irmã. E aí o rapaz começou a conversar com ela e ele foi expondo tudo que ele havia combinado com o padrasto dela, né? Que eles haviam combinado de que na Argentina ela ficaria num hospício e que ele casaria com a irmã. Foi, né? Foi falando, achando que era a Marina e não a Marita. E aí ela caiu em lágrima, desligou, entendeu que ele estava desligado dela e agiu mal junto ao padrasto, né? Eles fizeram um complô. Então ali ela se organizou para voltar a conversar com a dona da casa, para se despedir, para ir embora. Aí a dona da casa viu que ela não parava de chorar, ela disse que era a coriza, que estava muito resfriada, muito forte. Aí ela lembrou do seu... Esqueci o nome do homem. Ela lembrou do seu... Deixa eu ver aqui se eu acho o nome do homem. Era um farmacêutico, ela lembrou do farmacêutico, amigo da família. O seu Salomão. Lembrou do seu Salomão. Aí a dona Cora ligou para ele e pediu para que ele aguardasse, que já era tarde da noite, já era 10 horas da noite. Ele falou que aguardaria a moça passar lá, porque já tava, mas que ela não se demorasse, que já ia fechar tal. E ela foi. E aí ela disse uma conversa para ele que a cachorrinha que ela tinha quando criança estava muito mal, estava quase morrendo, e que já tinha o farmacêutico, o veterinário permitido a eutanásia, mas que estava em viagem, precisava voltar, inventou lá uma história e pediu para o farmacêutico comprimidos que pudesse dar para a cachorra a fim de eutanásia da cachorra vir ao óbito sem sentir dor, né? Na verdade, o que ela queria era para ela. E o farmacêutico pensou na cachorra, só que aí os benfeitores espirituais intuíram ele. E aí ele voltou, olhou para a moça, que estava toda desgrenhada, né? Com olheira, toda maltrapilha, desarrumada, estava triste, cabisbaixo. E ele pensou que ela poderia estar, né? Ele entendeu, com
com aquele jeito de pai fraternal. O que ele fez? Ele colheu então 10 comprimidos muito leves, muito sutis, que se ela tomasse induziriam ao sono, a um sono reparador, ao invés de uma morte, né? E orientou, falou: juízo, menina, volta para casa direitinho, mas a intenção dela era a morte. Então ela, achando que aqueles comprimidos iam causar a morte, foi até a praia, deitou, tomou, bebeu tudo e quis morrer ao pé do mar. Só que não foi isso que aconteceu, porque os comprimidos não iam causar-lhe mal. E aí veio um homem passando por ali e agarrou ela, chamou ela de vagabunda enquanto ela dormia, começou a bater na cara dela. Aí ela se levantou e começou a andar, e ela falou: e agora, eu tô viva ou eu tô morta? E aí ela, conforme ela vai andando na rua, ela percebe que ela tá viva, mas ela tá muito abalada, muito abatida, porque ela esperava morrer. E nisso, cambaleante, e as pessoas, por ela estar mal vestida, por ela estar aquele horário na rua, começam a xingá-la. Aí ela anda em meio a carros, motos, e um carro atropela ela, né? E lança ela longe. E ali termina esse capítulo assim, né? Com ela desfalecida, e a gente não sabe se de fato ela morreu. O irmão Félix, que é o irmão espiritual, pede para o André Luiz buscar ajuda, ele vai, sem saber se ela está encarnando ou desencarnada. Então isso nós vamos ver ao próximo capítulo. E o irmão Pedro Neves, que estava lá pela filha Beatriz, que é a mãe do Gilberto, né? A gente vê que vem um acidente para a mocinha, para a Marita, para a filha adotiva do casal Cláudio e Márcia, que tem a filha Marina, que está auxiliando na casa do Nemésio, que é o pai do Gilberto, que é amante do Nemésio. Ele está no leito de morte da Beatriz, auxiliando, né? Ó, tudo em torno, né? E aí, assim, por vezes a gente sente que é mais fácil, né? Buscar a morte do que sequência de vida. É como se fosse despojar de tudo que é mais difícil aqui no planeta. Porém, quem leu o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, entende que tirar a própria vida é causar ainda mais dor, não aos outros, mas a si mesmo. É ficar preso num quadro de repetição de morte, né? Porque conforme nos ensina o livro, digamos que a pessoa está com 30 anos e ela busca o suicídio, suicida se atirando em frente a um trem, no meio ao trem, o trem atropela. O que vai acontecer? O tempo de vida dela seria até 60, 70 anos. Então, até que ela chegue no tempo dos encarnados a 70 anos, ela vai estar em repetição de morte. Do pulo à frente do trem atropelando. Volta ao pulo à frente do trem atropelando. Então, num quadro de repetição, até se dar esse tempo do planeta Terra, onde ela se desligaria para o plano espiritual. Claro que isso é uma forma generalizada, existem casos e casos, né? Mas enfim, é isso que nos explica, nos ensina o livro. Então, sair do planeta, fugir dos problemas atuais, para se encontrar num quadro de repetição, né? Só quem lê o livro é que consegue entender, e que, se tem ideias suicidas, se manter no planeta. Mas vamos ver de sequência depois o que vai acontecer, né?
são tantos despautérios, porque ainda somos muito instinto, né? A maioria de nós age ainda por instinto, age ainda por interesse próprio, age ainda pensando que só existe o aqui e o agora, né? Que o plano espiritual é uma vaga fantasia de alguns. E aí agem pensando só na forma física. Lê do engano. Existe todo um plano espiritual que nos acolhe, que nos assiste e qual nos envolve. E é assim que eu entendo. E ó, deixa o seu like, compartilha com alguém. Um beijo no seu coração. Me ajuda a fazer crescer esse canal de reflexão e entendimento sobre nós mesmos.